Volume 11. Capítulo 7. Mulherengo. Querido Leon. Um dirigível da Casa Atley havia chegado ao porto de transporte público dos Frasers. Clarice Fia Atley acenou animadamente para mim de seu convés. Ela era minha colega de classe na academia, mas já havia se formado. Seu cabelo laranja vivo dançava ao vento, e seus olhos esmeralda estavam grudados em meu rosto. Eu havia enviado uma carta à senhorita Clarice pedindo que ela me informasse sobre como estavam as coisas no palácio. Eu esperava que ela simplesmente escrevesse de volta, mas, devido à sua aparição repentina, parecia mais que eu a havia convocado inadvertidamente. Senti-me culpado pelo fato de ela ter se dado ao trabalho de vir até aqui, mas ver o sorriso dela enquanto continuava a acenar me deixou um pouco aliviado. Quando o passadiço foi baixado, Clarice desceu para me encontrar. Desculpe por ter feito você vir até aqui, eu disse. Oh! Você não está feliz em me ver? Claro que sim, mas deve ter sido difícil viajar para uma região de fronteira nas circunstâncias atuais. Estávamos à beira da guerra. O país inteiro havia sido lançado no caos. Comandar aeronave se tornou um incômodo muito maior. Quando me afastei do dirigível de sua família, a senhorita Clarice caiu ao meu lado com um passo fácil. Fronteira ou não, estou perfeitamente segura enquanto você estiver por perto, não é? Além disso, achei que seria mais conveniente vir falar com você diretamente, disse ela. Inclinei minha cabeça. Que parte disso era conveniente? A senhorita Clarice controlou sua expressão, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Ela não ia ficar fazendo rodeios. Há algum lugar para onde possamos ir sem sermos interrompidos? O que eu vim discutir não é para ser ouvido por mais ninguém. Eu preferiria falar com você a sós. Seja o que for, deve ser muito importante. Olhei de relance para Luxon. O que você acha? Se você conduzir sua discussão a bordo do Einhorn, pode ter certeza de que ninguém vai escutar. É claro que eu também participarei de sua reunião. Ele olhou para a senhorita Clarice. Tudo bem. Não me importo. Afinal, você é o familiar do Leon. Eu não sou tal coisa. Não há nada de remotamente mágico ou místico em minha existência. Sou a personificação da realização científica. A senhorita Clarice sorriu mesmo quando ele a corrigiu. Claro, desculpe-me por isso. Embarcamos no Einhorn e fomos para a sala comum. A senhorita Clarice prontamente sentou-se no sofá para transmitir as últimas notícias do palácio. Resumindo a história, o governo central já começou a seguir com um plano para abandonar os senhores regionais e suas casas. O ministro Bernard apoia essa medida. Perguntei. Além de ser o pai da senhorita Clarice, ele era um dos ministros mais graduados de Oxford. Como nobre da corte, ele conhecia bem o funcionamento interno de sua política. Ele se opôs à medida, mas parece que Sua Majestade a aprovou de qualquer maneira. As sobrancelhas da senhorita Clarice se franziram no momento em que ela mencionou a rainha, aparentemente por cautela. Quero dizer, isso não é tão surpreendente. Ela é originária de Leopard e tem um verdadeiro rancor contra Raquel. Você diz que é rancorosa. Ela acenou com a cabeça. Os estados que compõem o Reino Unido de Leopard só se uniram por causa das invasões implacáveis de Raquel. Há muito tempo, eles eram apenas um grupo de pequenos países amontoados em um continente, constantemente em conflito uns com os outros. Pelo que sei, Raquel realmente fez um estrago neles. Da forma como ela formulou a questão, parecia que Raquel tinha o hábito de antagonizar todos na vizinhança. Chamá-lo de mau vizinho era o mínimo que se podia dizer. Então é por isso que Sua Majestade fará o que for preciso para esmagá-los, eu disse. Sim, porque, dessa forma, seu país natal, Leopard, finalmente poderá ficar tranquilo. O reino ficará mais desgastado, com certeza, mas a família real ainda colherá os benefícios desse resultado. Foi a minha vez de franzir as sobrancelhas e a testa. Você deve saber que nem todos concordam com essa estratégia, a senhorita Clarice acrescentou rapidamente. De fato, Sua Majestade se opôs fortemente.
Roland se opôs. Minha voz ficou trêmula de surpresa. Uau! Não acredito que você está se tratando pelo primeiro nome. Mas, por outro lado, você é provavelmente a única pessoa no reino que poderia se safar com isso. Nem mesmo Roland conseguiu me impedir. Que rei inútil! A senhorita Clarice deixou seu assento atual para se acomodar ao meu lado. Então? O que você quer fazer? Se possível, eu gostaria de encerrar as coisas antes que a guerra de fato comece. Eu disse. A senhorita Clarice desviou o olhar. Se fosse assim tão fácil, não estaríamos nessa confusão. Não é como se derrubar Raquel fosse resolver todos os nossos problemas. Se você exagerar, o Império intervirá. Aquele aluno transferido, o Cavaleiro Imperial é seu amigo, certo? Se as coisas derem errado, você pode acabar enfrentando no campo de batalha. Eu não tinha como saber quantos trajes demoníacos o Império possuía, mas mesmo que a resposta fosse 0, eu não queria ser inimigo do final. Especialmente se eu não tivesse nenhuma garantia de que ele não era o único capaz de lutar contra rogas em um terreno equilibrado. Você tem razão, admiti, abaixando a cabeça em sinal de decepção. A senhorita Clarice gentilmente colocou sua mão em cima da minha. E, que tal reunirmos a facção que se opõe à rainha? Se todos nós dermos as mãos, Sua Majestade não terá escolha a não ser mudar de rumo. No mínimo, podemos garantir que a nobreza regional não será abandonada. Podemos mesmo fazer isso. É claro. No entanto, vou exigir uma compensação em troca. Eu me esforçava para acompanhar suas palavras. Antes que eu percebesse, seu rosto estava bem próximo ao meu. Estávamos tão próximos que nossos narizes quase se tocaram. Pisquei várias vezes, chocado com a súbita ausência de distância entre nós. Angélica está aqui, disse Luxon. Eu gritei. Assim que olhei para a porta, ela se abriu. Angélica estava na soleira da porta, com os ombros eriçados de esforço. Ela deve ter corrido até aqui a toda velocidade. Na verdade, eu podia ouvir uma enxurrada de passos vindo atrás dela. Lívia e Noelle estavam logo atrás dela. Clarice. Ange rugiu. A senhorita Clarice estalou a língua em sinal de irritação e se afastou de mim. Não muito longe, porém, apenas a distância de uma mão. Eu só estava brincando, disse ela. Não precisa ficar tão nervosa. Eu realmente não posso baixar minha guarda com você. Você é exatamente como o resto da nobreza da corte. Sempre jogando sujo. Ou será que a senhora é como os demais senhores regionais? Sempre tão rápida na ofensa, disse a senhorita Clarice em voz baixa e ameaçadora. As meninas olharam uma para a outra. Isso deu a Noelle e Lívia tempo suficiente para alcançá-las. Elas estavam muito mais cansadas do que Ange, com os rostos apertados pela exaustão. Finalmente conseguimos, sibilou Lívia. Angélica, você é muito rápida, disse Noelle. Elas caíram no chão, completamente esgotadas. Dei uma olhada para Luxon. Você disse a elas que eu estava me encontrando com a senhorita Clarice? Claro que sim. Depois de uma pequena pausa, retomamos nossa conversa anterior, embora com minhas noivas. A senhorita Clarice sorria de orelha a orelha enquanto as meninas faziam careta para ela. Seu claro descontentamento criou uma atmosfera muito menos confortável. Eu precisava acabar com isso. De qualquer forma, você acha que podemos fazer com que a oposição concorde em bloquear o plano de ação atual? Mesmo que esse movimento beneficie a nobreza da corte em geral? Perguntei. A senhorita Clarice olhou para mim e fez um pequeno aceno de cabeça. A corte é uma criatura complicada. Vários lordes se opõem à rainha, então acredito que podemos convocar a cooperação deles para bloqueá-la. Honestamente, ela fez muitos inimigos. Parece que ela ficou impaciente e tentou forçar sua jogada, o que deixou várias pessoas magoadas. Ange levou uma mão fechada à boca enquanto considerava essa informação. Sua Majestade disse que esta guerra é uma excelente oportunidade para lidar com inimigos latentes. Livrar-se dos traidores fortalecerá a base de poder da família real.
Faz sentido. Confiar na influência de outra pessoa para mantê-la no topo prejudicaria sua legitimidade, afinal de contas. A senhorita Clarice olhou para mim ao dizer isso. Elas tinham razão, eu era o único que podia controlar Luxon. Da forma como as coisas estavam atualmente, isso colocava a família real à minha mercê. Se as coisas continuassem como estavam, eles seriam membros da realeza apenas no nome. Pessoalmente, eu ainda gostaria de manter boas relações com eles, eu disse. A senhorita Clarice suspirou e se recostou no sofá. Talvez seja por isso que Sua Majestade esteja tendo tanta dificuldade. Quero dizer, se Leon viesse a público e dissesse que queria ser rei, ele assumiria o trono em um minuto. Essa possibilidade provavelmente aterroriza a rainha. Eu? Tornar-me rei? Não é possível. É totalmente possível, insistiu a senhorita Clarice. Vários lords simplesmente o adoram ou estão dispostos a jurar lealdade à sua casa. Ela prontamente produziu uma carta e a colocou sobre a mesa de centro. Vários selos estavam estampados nela. Reconheci dois dos emblemas da casa como pertencentes ao Conde Roseblade e ao Conde Motley. Os demais não me eram familiares. Ange pegou a carta. Você se tornou popular, disse ela, dando-me um pequeno sorriso. Portanto, eu tinha o poder para assumir o trono. Tinha até homens dispostos a jurar lealdade a mim. Parecia que eu tinha tudo o que precisava para me estabelecer como rei. É um pouco assustador que tantas pessoas gostem de mim depois de ser odiado na academia, eu disse. Se importa se eu der uma olhada lá dentro? Perguntou Ange. Balancei a cabeça e ela rapidamente rompeu o lacre do envelope para retirar a carta. Depois de examiná-la, ela soltou um suspiro longo e prolongado. Ela diz que alguns senhores regionais já estão se preparando para trair o reino. Quando a guerra começar, eles planejam escoltar o inimigo diretamente por suas terras para que possam atacar mais facilmente nossas regiões centrais. Eles já devem estar pensando que o rei nos abandonou, então. Disse Lívia, baixando o olhar para as mãos cerradas, que estavam em seu colo. Isso é porque o rei nos abandonou, disse a senhorita Clarice, dando grande ênfase às suas palavras. Eles sabem disso. É por isso que estão se preparando para mudar de lado. O envelope também incluía uma carta da casa Roseblade, que Ange folheou em seguida. Seu queixo caiu. Parece que alguns deles começaram a pressionar o barão Bartyford para persuadir Leon. Vários enviados foram enviados para falar com ele. Eles estão tentando pressionar meu pai. Fiquei tão chocado que me levantei da cadeira. Os senhores que tramam a traição têm medo de Leon, concluiu a senhorita Clarice. Ela cruzou os braços e suspirou. Se não fosse por isso, eles provavelmente não hesitariam. Ange continuou, parece que os Roseblades interceptaram esses enviados e recusaram seus pedidos para se encontrar com seu pai em nome dos Bartyfords. Diante de tudo isso, parece que o casamento de Lord Nix com Dorothea foi a decisão certa. Foi um grande conforto saber que os Roseblades estavam fazendo o máximo para proteger minha família. Mas meu alívio durou pouco, o rosto de Ange endureceu. Qual é o problema? Perguntei. Deirdre escreveu esta carta, disse ela. Ela diz que espera uma recompensa. Ah, sim? Então vou ter que fazer algo legal para ela. Estendi a mão para pegar a carta e poder vê-la com meus próprios olhos, mas antes que eu tivesse a chance, Ange a amassou e a jogou no chão. O quê? Eu ofeguei. Você não precisa ler, insistiu Ange, visivelmente irritada. Seu tom não deixava espaço para discussão. Antes que ela a esmagasse completamente, dei uma breve olhada na assinatura. Parecia que tinha sido selada com um beijo de batom bem no final, mas talvez eu só tenha imaginado isso. Fiquei contemplando em silêncio, coçando a cabeça enquanto tentava encontrar uma resposta. Como iríamos lidar com essa situação difícil? Noelle percebeu minha expressão preocupada. Então, como você acha que vai reagir? Se eu quisesse resolver isso, só tinha uma opção. Vou tentar convencer a senhorita Milene pessoalmente. Depois disso, consultarei o final.
As sobrancelhas de Ange se franzirão. Admito que ele é um cavaleiro poderoso, mas seu status não parece ser tão significativo a ponto de ele poder dar uma opinião útil sobre a posição do Império. Talvez não. Mas ainda preciso falar com ele. Milene caminhou pelo corredor, com duas criadas logo atrás dela. Ela parou em uma janela, onde teve uma visão do pátio interno do castelo. Os Frasers certamente se esforçam muito em seus jardins, observou ela. Pareceu-lhe que o atual chefe da casa havia adotado a jardinagem como hobby. Sim, concordou uma das criadas, aparentemente o próprio Marquês cuida deles. Isso explica por que tudo parece tão particular. Milene se aproximou da janela para poder olhar para o pátio a partir da janela do segundo andar. Lá embaixo, Ivan, o diplomata elegante, como Leon chamava, estava envolvido em uma conversa animada com uma mulher mais jovem. Linhas se formaram na testa de Milene. Ela soltou um pequeno suspiro, e toda a emoção se esvaiu de seu rosto. Ele é tão superficial quanto eu me lembrava. Milene e Ivan eram conhecidos de longa data. Para Ivan, flertar era tão fácil quanto respirar. Ele até tentou olhar para Milene, mais de uma vez, na verdade. Seu foco apaixonado nessa mulher muito jovem serviu como um lembrete amargo para a rainha de que ela estava envelhecendo. Era como se o mundo quisesse lembrá-la de que sua juventude já havia desaparecido há muito tempo. Essas visões eram dolorosas. Milene finalmente se afastou da janela e continuou pelo corredor. Suas criadas foram as primeiras a perceber a aproximação de alguém. Lady Milene, advertiu uma delas. Sim, eu sei. Leon caminhou em direção a eles na direção oposta, com Luxon ao seu lado, como de costume. Ele até trouxe um presente. Vossa Majestade, quer tomar um chá comigo? Perguntou ele, dirigindo-se a ela com o devido respeito, em consideração às criadas que estavam em sua companhia. Milene forçou um sorriso. Infelizmente, um compromisso anterior exige minha presença. Minhas desculpas. Isso não é verdade, interrompeu Luxon. Você diz que não tem tempo para o meu mestre, mas seu próximo compromisso é só daqui a 3 horas. O quê? Sério? O queixo de Leon caiu, mas sua expressão logo se tornou a de uma amarga decepção. Não, pior, ele parecia magoado. Acho que você deve me odiar então, não é? Seu tom era de brincadeira, mas o olhar ferido em seu rosto despertou a pena de Milene. Depois de um longo suspiro, ela disse, tudo bem, tudo bem. Posso dispensar um momento, um breve momento. O rosto de Leon se iluminou instantaneamente. Obrigado. Tenho algumas folhas especiais que trouxe só para você. Elas farão uma bebida deliciosa, pode contar com isso. Embora ele tenha dito isso, Milene sabia que ele tinha um motivo oculto para fazer um convite em um momento como esse. Ela se virou para suas criadas. Por favor, saiam. Eu estava muito feliz. Essa seria a primeira vez que eu tomaria chá com a senhorita Milene em muito tempo. Enquanto eu preparava ansiosamente um bule, a senhorita Milene começou a conversar. Você tem algo a dizer, não tem? Ela já havia adivinhado o motivo do meu convite. Mesmo assim, continuei preparando nosso chá e fui direto ao ponto. Não gosto da ideia de que as coisas saiam do controle no reino. É por isso que estou pensando em resolver todo esse caso o mais rápido possível. Despejei sua porção em uma xícara, que entreguei a ela. Ela olhou para o líquido ondulante, com um sorriso provocante nos lábios. Acredito que eu lhe disse que não estaríamos nessa confusão se as coisas fossem tão simples, disse a senhorita Milene. Anja me informou que a batalha entre você e aquele aluno transferido do Império terminou empatada. É bem possível que eles tenham cavaleiros e armas ainda maiores à disposição. Se tiverem, você ainda acha que pode derrotá-los? Não tenho intenção de lutar contra o Império. Você pode não querer enfrentá-los, mas isso não significa que o inimigo vai encará-lo de frente. Todos temem aquilo que é substancialmente mais poderoso do que eles. A senhorita Milene estava tão determinada em seu curso atual que nem mesmo Ange conseguiu dissuadi-la dele.
Não havia como ela simplesmente concordar comigo, mesmo que eu tentasse abordar o assunto de um ângulo político. Foi por isso que decidi forçar o meu ponto de vista. Não ia lhe dar a opção de argumentar. Gilke e os rapazes estão trabalhando para desmoronar a concordata de defesa armada. A Casa Fanos também prometeu não se tornar traidora, eu disse. Sim, e essa foi uma manobra completamente desnecessária e intrometida. É difícil acreditar que todos eles foram deserdados de suas casas. A senhorita Milene balançou a cabeça. Eu podia ver mais ou menos o que ela estava tentando dizer. Eles estavam se mostrando bastante capazes atualmente, e ela provavelmente desejava que tivessem feito isso antes de perderem suas posições de destaque. Era difícil não lamentar o desperdício. Eu me sinto mal por ter agido pelas suas costas e tudo mais, mas odeio a guerra. Eu disse. Quando me sentei à mesa, a senhorita Milene levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Essa é a arrogância que somente aqueles de força excepcional podem exibir. Se não fosse pelo seu item perdido e a influência esmagadora que ele proporciona, você não teria esse luxo. É isso que você acha? Sim. Você tem a opção de interromper uma guerra por capricho. Se você não chama isso de arrogância, o que mais você chamaria? Agora eu vi onde ela queria chegar. Para a maioria das pessoas, a guerra era algo em que elas se envolviam, quer quisessem ou não. Eu tinha a rara e excepcional opção de impedi-la, se assim desejasse. Eu poderia facilmente iniciar uma guerra, se fosse isso que eu quisesse. Ter tantas opções era um verdadeiro luxo. Nesse caso, claro, me chame de arrogante. Não me importo. Dei de ombros. A questão é, qual é o sentido de manipular nossos inimigos apenas para fazer nossos aliados sofrerem? Já não discutimos isso. O reino, não, a família real especificamente, vê os senhores regionais como futuros inimigos. Sim, você disse isso. Mas agora eles são aliados, não são? Eu sorri alegremente. As rugas se formaram na testa da senhorita Milene. Ela não estava gostando muito da minha atitude. Duke, você já pensou no futuro? Já imaginou o mundo daqui a 100 anos? Não. Balancei a cabeça. Eu não estarei vivo, então não tem nada a ver comigo. Entendo. Bem, talvez não lhe diga a respeito, mas a família real tem o dever de proteger os melhores interesses do futuro da nação. A senhorita Milene olhou para mim com desânimo, obviamente desanimada com minha resposta. Dever, hein? Estou impressionado. Seu senso de responsabilidade é muito forte. Relaxei os ombros e tomei um gole do chá antes de colocar a xícara sobre a mesa. Odeio o modo como você está fazendo as coisas. Eu a olhei diretamente nos olhos enquanto falava, então, vou terminar do meu jeito. Os segundos foram passando lentamente, muitos para eu contar. Finalmente, a senhorita Milene desviou o olhar, mastigando o lábio inferior. Ela finalmente estava concordando. Se essa é a sua decisão, a família real não tem o poder de impedi-lo no momento. Sinto muito, mas não pretendo resolver isso de uma forma que cause mais problemas para o Forte. Eu faria o que fosse necessário para garantir que nenhum outro país unisse forças contra nós. Você pode mesmo fazer isso? A senhorita Milene olhou para mim com pura descrença. Isso não será tão simples como simplesmente derrotar um inimigo. Eu encontrarei uma maneira. Eu não forneci nenhuma base para minha confiança, e foi por isso que minha declaração pareceu confundir sua mente. Eu sabia que não conseguiria vencer a senhorita Milene em uma discussão quando se tratava de razão e lógica. A única opção era me recusar a ceder. A senhorita Milene fechou os olhos por um momento. Eu o invejo, ela murmurou, pela liberdade e independência com que vive sua vida. Se ao menos eu tivesse mais poder, poderia ter vivido da maneira que quisesse também. Não é tarde demais para isso, eu disse levemente. A senhorita Milene olhou para mim. A tensão havia desaparecido de seu rosto. Ela até parecia relaxada. Eu realmente queria que você se casasse com a Erika, admitiu a senhorita Milene.
Tenho certeza de que ela ficaria feliz se estivesse com você. Detesto dizer isso, na verdade, detesto, mas Sua Alteza parece estar decidida pelo rapaz com quem já está noiva. A senhorita Milene assentiu com a cabeça, pensativa. Ele não é um sujeito ruim, mas não está à altura. Se ela se casasse com você, o futuro dela e o futuro do país estariam garantidos. Infelizmente, meus desejos não se realizaram, disse ela com clara autocrítica. Era impossível para ela saber que Erika havia sido minha sobrinha, certamente ela não teria tentado nos juntar se soubesse. Mas não havia como eu me casar com minha sobrinha. Me dê uma folga, por favor, eu disse. Prefiro me casar com você do que com a princesa. A senhorita Milene olhou para mim, inicialmente incapaz de digerir o que eu havia dito. Ela piscou os olhos várias vezes. Foi somente quando minhas palavras finalmente foram compreendidas que suas bochechas ficaram vermelhas. Você tem muita coragem de me provocar em um momento como esse, disse ela, fazendo o beicinho. Mas não estou o provocando, de forma alguma. Não acredito que você diria uma coisa dessas depois da frequência com que chamou a Erika. Os homens só chegam a esse ponto por causa de mulheres jovens. Eu a olhei diretamente em seus olhos. Para mim, você tem muito mais apelo do que qualquer mulher mais jovem. Lá vem você, me provocando de novo. A senhorita Milene não tinha mais a atitude fria e dura que vinha tendo comigo ultimamente. Ela voltou a ser adorável como sempre, a mesma senhorita Milene de que eu me lembrava desde o dia em que nos conhecemos. Não, insisti, estou falando sério mesmo. Você está. Fiquei preocupado com o fato de ela achar que eu estava sendo dissimulado, então eu respondi com toda a solenidade que consegui reunir. Prefiro você à princesa Erika. Se eu tivesse que me casar com uma de vocês, eu gostaria que fosse com você, senhorita Milene. Sinceramente, ela teria sido perfeita, se não fosse a rainha. Sinceramente, eu queria que ela não tivesse se casado com aquele rato bastardo do Roland. O rubor da senhorita Milene se estendeu até as orelhas. Envergonhada, ela pegou a xícara de chá e engoliu até a última gota, tentando desesperadamente recuperar a compostura. Você realmente é um homem terrível, Duque Leon. Ela se corrigiu, finalmente chamando-me pelo nome novamente. Você acha que sim? Enquanto Ivan caminhava por um dos corredores do castelo, notou duas criadas agitadas. Essas duas não servem à rainha Milene. Elas estavam em frente a uma porta fechada, mexendo-se inquietas. Incapaz de ignorar sua curiosidade, Ivan se aproximou. Há algo errado? Perguntou ele. As empregadas pareciam aliviadas ao vê-lo, e foram rápidas em divulgar a verdade sobre a situação. Sua Majestade nos disse que queria ficar a sós com o Duque Bartifort. Normalmente, não seria apropriado que a rainha se colocasse em tal situação, mas ela disse que seria a oportunidade ideal para persuadir o Duque a ver seu lado. O fato de uma rainha estar sozinha com um homem que não fosse seu marido era nada menos que um escândalo. Se algo realmente aconteceu não importava, fazer suposições e espalhar rumores maliciosos era apenas a natureza humana. Mesmo assim, Ivan concordou que essa era uma ótima oportunidade. Não há nada com que vocês devam se preocupar, garantiu ele às empregadas. A rainha Milene é a última pessoa que faria algo grosseiro o suficiente para prejudicar sua reputação. O garoto é ingênuo e está preocupado com seu senso de justiça. É por isso que ele enviou um de seus navios sem a permissão dela e está mostrando tanta relutância em aderir ao plano dela. Não importa. Sua Majestade é astuta. Ela o terá dançando na palma de sua mão. Ivan tinha certeza de que Milene convenceria o Duque pelo bem de seu país natal. Enquanto a expectativa crescia em seu peito, a porta se abriu. Os olhos de Ivan se arregalaram quando Milene e Leon apareceram, e seu queixo ficou entreaberto. O que é isso? Ivan era um playboy por natureza e passava a maior parte de seus dias fazendo jogadas com as mulheres. Com seus muitos anos de experiência, ele se tornou atento às sutilezas da linguagem corporal feminina. Um simples olhar deixou óbvio que algo havia acontecido entre esses dois.
Como se isso não fosse suficiente, Leon segurou uma das mãos de Milene com as suas. Não há necessidade de se preocupar. Eu cuidarei de tudo, disse Leon a ela. Vossa Majestade, não, senhorita Milene, prometo lhe trazer boas notícias com toda rapidez. Você certamente é um sujeito persuasivo, tenho que admitir isso. Aguardarei seu relatório, embora minhas expectativas sejam baixas. Ivan viu através da expressão e dos gestos de Milene, direto para as emoções que ela mantinha enterradas em seu íntimo. Ela dizia que não estava tendo esperanças, mas suas bochechas estavam coradas. Ela mantinha a cabeça afastada de Leon, mas seu corpo estava voltado para ele. Ela estava agindo exatamente como uma jovem adolescente envergonhada nos estertores do primeiro amor. Um suor frio brotou na testa de Ivan. É da rainha Milene que estamos falando. A mulher que as pessoas chamam de bruxa ardilosa. Mas ela está agindo como uma garota apaixonada na frente desse pirralho. Eu o subestimei completamente. Ele não é ingênuo. Ele é claramente um mulherengo experiente. Ivan estremeceu ao ver o duque e a rainha balançarem a cabeça um para o outro e se separarem, ambos aterrorizados e impressionados. As duas criadas foram atrás da rainha, deixando-o sozinho. Então foi a rainha Milene que foi persuadida, murmurou Ivan, incrédulo.